Os carboidratos são o combustível do nosso sistema nervoso central e de todo o organismo. O seu consumo adequado poupa a proteína para que ela possa fazer o seu papel fundamental, que seria a estruturação e a manutenção do nosso corpo. Então, quando se fala em dietas low carb, ou seja, com pouco carboidrato, realmente é uma estratégia para emagrecimento que pode ser feita em intervalos pequenos, mas a longo prazo, normalmente a gente pode perder muito da nossa parte, do nosso sistema nervoso central, da nossa parte cognitiva, então não seria uma estratégia adequada a longo prazo. Uma coisa também importante é que a velocidade e a quantidade que esse carboidrato é convertido em glicose e cai na corrente sanguínea se chama índice glicêmico. Quando um alimento ou uma preparação existe alto índice glicêmico, ou seja, rapidamente vai para a corrente sanguínea, a gente tem mais chance de desenvolver a resistência insulínica, que vai levar ao acúmulo de gordura abdominal, aumento de glicemia, aumento de colesterol e aumento de triglicérides. Então, você optar por carboidratos que nós chamamos complexos, ricos em fibras, e também sempre associar a ingestão com uma proteína ou uma gordura vai ajudar na prevenção de muitas dessas doenças. Os carboidratos, eles podem se dividir em carboidrato simples e complexo. Então, simples é aquele carboidrato que vai ser digerido rapidamente, vai cair na corrente sanguínea muito rápido. E os complexos é que tem uma digestão mais lenta e justamente a gente vai conseguir nos alimentos integrais. Vamos fazer a relação dos carboidratos e os alimentos. Carboidratos. Olha a infinidade de opções. Então, é muito importante vocês variarem essa fonte de carboidrato. Então, se vocês se derem conta, as frutas, apesar de serem ricas em vitaminas e sais minerais, elas também têm um predomínio de carboidrato. Então, nós temos aqui não só as frutas frescas, mas também todas as frutas secas e às vezes em geleia, né? A gente tem marcas hoje que são 100% fruta. A gente deve explorar as frutas ao invés do açúcar propriamente dito, porque faz com que a gente aproveite o sabor doce das frutas. Então, seria bem interessante, por exemplo, uma maçã, uma banana, consegue substituir muito aquele sabor doce que a gente busca nessas preparações. E a gente vai ensinar algumas coisas aproveitando o doce das frutas. As frutas secas, que também podem ser incorporadas para diminuir a quantidade de um açúcar refinado nas preparações de um bolo, né, ou de uma própria panqueca, você pode adicionar para dar esse sabor. Todas as farinhas, a maioria delas, então vamos lá, a aveia, né, que é um grão cereal, você vai encontrar ele de várias formas. Você tem os flocos grossos, os flocos finos e também tem a farinha, que é muito valorizada nas preparações porque nós conseguimos ter maior quantidade de fibra. Por que é importante ingerir um carboidrato rico em fibra? Porque eles vão de uma forma mais lenta para a nossa corrente sanguínea, diminuindo o índice glicêmico e favorecendo menos doenças como resistência à insulina, diabetes a longo prazo. Então, todas aquelas preparações que a gente adora, um brigadeiro, né? Isso é uma bomba para o nosso sangue e isso que a gente deve evitar numa boa alimentação. O carboidrato é importante saber consumir para que você não tenha excesso de gordura no sangue e as doenças a longo prazo.
A mandioca, que pode ser comida naturalmente, ela também tem os seus derivados. Então, para quem não sabe, o polvilho que a gente usa muito para fazer aquele pãozinho que dá aquele efeito como se fosse um queijo derretido, é derivado da mandioca. A própria tapioca, a gente tem dois tipos, a tapioca granulada, que serve muito bem para fazer bolos, mingaus, e a tapioca hidratada, né, que também serve para fazer a tradicional tapioca. E a gente encontra, às vezes, a quinoa, é um cereal também, que é um carboidrato, mas que também tem parte de proteína, muito interessante para incorporar nas preparações. E às vezes você tem flocos, você pode encontrar a quinoa em forma de flocos. Aqui você tem já preparações que misturam, né, a quinoa, o amaranto, que é um outro carboidrato. A gente tem uma infinidade. O arroz, logicamente, a gente não tem o hábito de consumir o arroz, mas existem bolachas, né, feitas de arroz, que tem aquele efeito crocante, que também pode ser usado, né, com os carboidratos. E hoje se usa muito a batata doce, a mandioquinha, o inhame, a gente vai usar nas nossas preparações do dia a dia, do nosso café da manhã, que fica muito bom. E o que a gente tem que estar sempre atento é aos açúcares, né? Nós temos o açúcar demerara e o açúcar mascavo, que da mesma forma tem a mesma quantidade de glicose, de açúcar, e que faz uma bomba na nossa corrente sanguínea, no sentido o açúcar vai muito rápido, porém é muito mais nutritivo do que um açúcar refinado. A gente tem a opção do melado, a indústria vem tentando, néctar de coco, trazer açúcares que têm baixo índice glicêmico, mas não quer dizer que tem baixo número de calorias. Então, presta atenção, quando alguém fala, né, vem uma preparação sem açúcar, pensa que é sem açúcar refinado, mas não quer dizer que não tenha carboidrato, porque muitas vezes é adicionado outras opções que é carboidrato da mesma forma, e a gente fica mais aliviado em estar consumindo um produto sem açúcar, mas na verdade é sem um açúcar refinado.